Você sabia que você tem que trocar o seu óculos a cada ano? E que nós temos parceria com todas as clínicas aqui de Unamar. Você que já tem o seu exame de vista, vem para o Ótica Novense, temos valores especiais para você. E se você tiver um orçamento documentado, paga pra gente. Vem para o Ótica Novense, parcelamos de até 10 vezes sem juros no cartão. Vem com a gente, vem! Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Seu filho tem dificuldade com a aprendizagem? A escola tem reclamado do seu desempenho? Tem TDAH ou alguma síndrome? Não sabe como gerenciar suas emoções? No consultório de Psicopedagogia e Educação Emocional Letícia das Neves, podemos te ajudar. Primeira sessão totalmente gratuita. Ligue 981 18 4822. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Seja diferente, venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país. Está começando mais um Sarando Emoções em Cristo. A paz, shalom, como sempre, né? E uma boa noite para todos vocês que já nos assistem aí, vocês que estão ligadinhos conosco, né? Nessa terça-feira, né? Mais uma terça-feira que o Senhor nos agracia estar levando a palavra dele, né? Com aquela, sempre acompanhado de falando sobre as emoções, como trata, como é o nosso interior, a nossa emoção, ao fundo e à luz da Bíblia, como é essa contrabalança que em todo o tempo a gente tem que estar aí. Então, vamos estar aí falando com os tópicos bastante importantes em meio a esse momento que vai estar passando, que está passando, né? Então, à luz da palavra, então vamos lá. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, pedimos a tua bênção, a tua paz, Senhor, nesta programação, Deus querido, Deus amado, Senhor, com esses, ó Pai querido, Senhor, tema que nós vamos abordar aqui nesta noite, Pai, que tu possa nos iluminar, Senhor, abrir, Senhor, no conhecimento, Senhor, para estar, ó Pai, dialogando, Senhor, com o povo que nos assiste, com aqueles que vão estar enviando para alguém, Senhor, esta programação, Pai, Senhor, que tu possa, Deus amado, Senhor, ó Deus, abrir as portas, Senhor, dos corações, enviar, Senhor, para todos aqueles que precisam, Senhor, ser, Pai amado, Senhor, alertados e acordarem, Senhor, para a chama da tua palavra, Deus. Aleluia, assim te pedimos, Jesus. Pai amado, a tua bênção, a tua paz nesta programação, Senhor, em nome de Jesus, amém. Lá, missionária Letícia, sem demora. Aí, missionária Letícia. Sem demora. Hoje nós vamos ter uma programação um pouco diferente. Hoje, não sei se você já reparou aí, né? Mas nós vamos tratar sobre 2 temas. Pela primeira vez no Sarando Emoções em Cristo, 2 temas em discussão. Nós estamos hoje, aí o mundo aí fora, né, tá comemorando aí a festa da carne, e aqui no estúdio a coisa já tá tensa. A barulheira que tá acontecendo aqui dessa festa já vai tirando a gente meio que do sério, né? E falando sobre isso, em relação a essa questão, vamos falar então sobre a idolatria que essa festa ela traz. Né? Então, e depois, quando nós voltarmos nos nossos comerciais, nós vamos falar também sobre mais ali, né? Mais um assunto que é a bebedice. Tudo de ruim, entendeu? Né? Então, só para, né, fazer um pouco de humor em meio a essa que a gente trabalha aqui também, né? Sempre passando também um pouco de humor, né? Em meio às nossas coisas. Então, a missionária Letícia já vai entrar abordando sobre,
né, A idolatria. né? Vai estar já comentando e a gente, após o texto que ela vai estar lendo, a gente vai aí comentando sobre a idolatria e no outro bloco a gente vai falar sobre a bebedice e aí eu estarei trazendo uma mensagem também sobre isso e a gente vai abordando depois os comentários sobre isso, tá bom? E você que está nos assistindo, tá? Então, você vai estar nos vendo, vai ser... Então, o programa a gente não vai estar ao vivo, tá bom? Então, Esse nosso programa está sendo gravado. Eu quero que você comente aí, né? Deixe o seu comentário. A gente vai estar participando lá, né? Entrando lá com vocês nos comentários. Então, a gente vai estar colocando alguns comentários durante a programação, tá? Então, faça isso conosco, né? Tira esse tempinho, digita lá o que você acha certo, o que você acha errado, o que está acontecendo, né? Quais são as atitudes que temos que ser tomadas como cristão. Então, vamos aí, né, missionária Letícia? Isso agora aí. a palavra é contigo. Eu quero já começar, antes de trazer a palavra, eu trazer uma reflexão para você, dizendo assim, hoje é terça-feira, né? Você já passou aí sábado, domingo, segunda, foram 3 dias, né, onde essa festa ela tem se intensificado. Hoje já está indo aí para o último dia, amanhã finaliza. E como que você tem estado? Como é que tá as suas emoções em meio a tudo isso? Será que hoje, terça-feira, você tá com a sua mente tranquila? Porque você passou por tudo isso, firme na palavra, firme no Senhor, porque você conseguiu seguir o caminho? Ou será que, de repente, nesse período, você estava fraco, desanimado, se desviou, se deixou levar? Mas se ainda assim tudo isso aconteceu com você, e você está hoje aqui nos assistindo, porque, de repente, você parou para pensar e viu que não valeu a pena. Foi uma alegria momentânea, algo que foi rápido, passou, e agora você está com as consequências dos atos. Muitas das vezes, quando a gente dá lugar mais à carne do que ao espírito, a gente tende, né, a depois se arrepender daquilo que foi feito. E aí, nós vamos falar nesse primeiro bloco, sobre a idolatria. Então, olha aí, e o que seria, né, essa idolatria, né? O culto a falsos deuses. E de repente você estava achando que esse período, nada a ver, tem nada a ver. Né? É só uma festa, eu vou só me divertir, eu vou só brincar, é só uma música, é só uma dança. Mas é forte, hein? Tudo isso é você cultuando a alguém. E esse alguém não é o Senhor. Sinto te dizer, as pessoas dizem que Deus é amor, né? Mas ele também é fogo consumidor. E sinto te dizer que Deus, ele é zeloso e ele tem ciúme de mim e de você. Assim como o marido tem ciúme de sua esposa, uma esposa tem ciúme de seu marido, assim é o noivo para com a sua noiva, né? E o noivo, ele tem ciúme de mim e de você. Verdade. Né? E o que você tem feito? Será que você tem agradado ao noivo? Ou você tem se envolvido em situações que tem trago ciúmes? Agora, se ficar só no ciúme, tá bom. A questão é que pode chegar um momento em que esse amor vira fogo consumidor e Deus deixa de ter ciúme e passa a te abominar. Né? Então, vamos pensar nas atitudes, né? E não desagradar ao Senhor. E a palavra vai dizer assim, na antiguidade, os ídolos, ou seja, imagens ou espectros, eram com frequência transformados em deuses visíveis, confeccionados por artifícios. A idolatria é um ataque direto à natureza fundamental de Deus. No Novo Testamento, ela é associada a pecados sexuais. Gálatas 5, 19 e 20, né, vai falar sobre isso. Consegue abrir ou vai sair o que você está separado aí? Não, vai, pode deixar. Então, vamos lá. Gálatas 5, 19 e 20. Só desbloquear aqui, missionária Letícia. Guarda aí, guarda que tá chegando lá, tá chegando. E aí dizer, né, que toda vez que você comete a idolatria, você está fazendo um ataque direto, né, à natureza de Deus. Olha só, você está atacando a Deus. Gálatas 5, 19 e 20. Gálatas 5, 19 e 20. Isso aí, missionária Letícia. Então vamos lá. Ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, né?
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais têm coisas os que tais coisas praticam. 1 Coríntios 5:11. Aí vai dizer desejos malignos e cobiça. Então, olha só, as obras da carne vai trazer tudo isso para você. Desejos malignos e cobiça. Cobiçar aquilo que não é seu. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que diz ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubador. Com esses tal, nem ainda comais. Ou, comeis, né? Forte, né? Efésios 5:5. Olha, Efésios 5:5, professora Letícia, vai dizer assim na palavra, Saiu aqui, peraí. Efésios 5, 5. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? Aqui Paulo falando, né? Colossenses 3:5, para a gente fechar essa etapa aí. Né? Mais uma palavra de Paulo aqui, Colossenses 3, capítulo 5. 3, versículo 5. 3, versículo 5. Isso aí. 3, versículo 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e a avareza, que é idolatria. Então, ele está comparando aqui, missionante, a avareza e a avareza, que é idolatria, né? E todas as atitudes e práticas que levam as pessoas a se desviarem do evangelho de Jesus Cristo. 1 João 5, versículos 18 ao 21. A palavra vai falar assim, 1 João capítulo 5, versículo 18, né? Vai dizer assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, né? Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, né? Até o 29? 21. 18, 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tudo aquilo que requer de nós a lealdade e a glória que pertence somente a Deus é um ídolo, né? Então, assim, qualquer coisa na nossa vida que requer que nós demos glória, que nós sejamos leal a Ele ao invés de Deus, é algo que está ali, né? Trazendo a idolatria. Salmos 95, versículo 3. Salmo 95, 3 diz assim, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Esse tem bastante citações bíblicas, para você ficar bem estudado aí, e aprendendo a palavra do Senhor. Diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, né? Nem a minha honra às imagens de escultura. Aleluia. Forte, hein? Por isso, os ídolos são detestáveis aos olhos de Deus. Jeremias 4:1. Louvado seja Deus. O Senhor está falando, todo tempo ele tá. As passagens vêm para confrontar. Jeremias 4, versículo 1. Vai dizer: se voltarem, ó Israel, diz o Senhor,
para mim, se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás guiando. Vagueando. Eles provocam o seu zelo. Salmos 78, 58. Então, aqui vai falar, ó, que por isso os ídolos são detestáveis aos olhos de Deus, eles provocam o seu zelo. Salmos 78. Salmos 78, 58. Diz assim, ó, pois o provocaram com os seus altos e incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deuteronômio 32, 16. Eles provocaram a sua ira. Olha só, né? Quando você pratica aqui o que está em Deuteronômio 32, 16, você vai estar provocando a ira do Senhor. Então tá aqui, ó. Deuteronômios 32, 16, né? 16. O negócio aqui saiu. 16. Com deuses estranhos, o povo provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. E Jeremias 44, 4, que vai falar que eles também provocaram até a sua abominação. E aí é esse o caminho, né? Jeremias. Você vai, Jeremias 44, 4. Você vai provocar aí o zelo do Senhor, a ira do Senhor, e aí chega a abominação. Todavia, começando eu de madrugada, lhe escrevi e os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Os ídolos são coisas sem importância, confeccionadas segundo a imaginação humana. Salmos 31, 6. Porque as pessoas ficam dando lugar, dando vazão, né, a imagens que o próprio homem cria. Como que algo que eu mesmo criei pode ter poder para fazer algo por mim, né? Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Não obstante, são associados à feitiçaria, que nós falamos no programa passado, e a atividades demoníacas, que constituem uma ameaça espiritual extremamente real. 2 Coríntios 33, 5 ao 7. 33, do 5 ao 7. Crônicas, desculpa, 2 Crônicas 33, do 5 ao 7. Do 5 ao 7. Vamos lá, ó. Assim diz a palavra, tá? Também edificou altares a todos o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens e era agüeiro, né? Praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. 7, né? Tá bem? Isso, até o 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolos que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Agora é 2 Coríntios 6,16. Aqui eu olhei para baixo e falei, vai ser errado. A idolatria e o cristianismo são inteira e absolutamente incompatíveis. Que ligação há entre o santuário de Deus, missionária Letícia, e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E, portanto, os cristãos são ademoestados a se guardar dos ídolos. 1 João 5:21. E a gente encerra aqui. Né? Filhinhos, repetindo, já foi lido, né? Guardai-vos
dos ídolos. Né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Então aqui a gente vai ver o tempo inteiro, né, a palavra, né, o verbo trazendo pra gente que nós precisamos nos afastar da idolatria, né? E a palavra vai dizer que existe coisas, tudo aquilo que exige de mim a adoração, lealdade, é algo que a gente está, né, idolatrando. E aí não apenas a imagem que você vai lá e você faz, mas de repente ali uma pessoa, tem até, a gente fala, né, o meu ídolo, né, como hoje em dia as pessoas falam, né, o meu ídolo gospel, meu ídolo pop, meu ídolo não sei o quê, é isso aí, é você cuidado. idolatrar alguém. O nosso ídolo tem que ser Deus, né? A Ele nós devemos adorar, somente a Uma Ele vez eu adorar. gostei muito da missionária Letícia, fui assistir até numa cruzada evangelística que teve, próximo daqui, e ali aquele cantor Cris Durante esteve ali, todo mundo estava tirando foto, ele falou assim, meu irmão, a estrela, né, eu não sou de ninguém não, a estrela da manhã, aquele que deve ser adorado, quem está aqui, é aquele que está aqui com a sua presença do Espírito Santo, é Jesus Cristo, né? Então eu estou aqui por ele, para adorar ele. Então, né, não vamos estimar nesse ponto. Eu não estou aqui para ser idolatrado. Quem tem que ser sempre idolatrado, ser sempre glorificado Adorado é o Senhor, né? Senhor, então, chamando a atenção que as pessoas, porque tem uma fama, tem algum reconhecimento, e as pessoas parece que, né, esquecem até, não, vão para ver fulano. Vou lá porque fulano vai estar cantando. Mas não é que está lá naquele que representa, né, através do louvor e adoração o Senhor, né? Não, vou para lá não. Então aí tem muitos que só vai ver o cantar. E na hora da mensagem, ó, sai capina, né? Então, mete a canela assim e vai embora, né? E a mensagem daqui a pouquinho tá vazia na mensagem, ninguém quer ouvir. Fala aí, ô. Fala, Wagner. Boa noite Profeta! a todos. Boa noite a todos. Eu também acho assim, claro que a gente erra, né, quando as pessoas fazem isso, mas o erro também se deve muito às lideranças. Sim. Muitos pastores, para encher a sua igreja, traz esses cantores famosos, não pela adoração que ele faz, mas pelo público que ele carrega. Pode carregar, Sim, né? com certeza. Então, assim, para poder aumentar a oferta, para poder a igreja estar cheia. É Então, forte isso, hein? então, assim, tem que ter cuidado. E até de pregadores também. Aham. Porque tem pregadores famosos e alguns deles já deixaram de ministrar a palavra de Deus há muito tempo. São palestrantes, né? Palestrante gospel. Esse cara fica arrepiado, cara. Mas Da assim, origem. são palestrantes que as pessoas estão abrindo um púlpito, né, o altar da igreja, para as pessoas palestrarem dentro da igreja. Sim. No dia de culto. Então, assim, não é mais palavra. Ele fala um pouquinho da palavra, só para poder disfarçar, Aí faz e faz um coach. o coach lá, o famoso coach, Isso. né? Uma doutrinação psicológica, Sim, né? sim. É, E tem até uma fundamento maneira. bíblico, mas não é palavra. Gente, Sim. pregação é palavra. Pregação, Não momento traz de pregação transformação do. é palavra. Isso Né? aí. Então, assim, não importa se a palavra vai ser de amor, se vai ser dura, mas é palavra. O coach deixa pro profissionalismo, né? Gente, ó, quiser aí uma palavra, quiser um momento de tratamento psicológico, acho que o que eu fosse um levante psicológico, é o tratamento psicológico. Então, não tem nada a ver. A gente não está aqui para mexer com a estrutura psicológica da pessoa. A gente está para mexer com a estrutura do pecado. Para arrancar o pecado, para arrancar todas as coisas. Eu até acho que tem cristão, pastor, missionário, não sei lá o que for, o cargo eclesiástico que ele tenha, mas que ele tem um chamado para mexer com o psicológico da pessoa. Também. Sim, mas não na hora do Mas aí paralelo. eu Mas acho não que só aí, isso. mas eu acho que independente é quando você vai chamar a pessoa para ali palestrar pra fazer e não para o dia de né? culto. Para Sim, fazer aquele não, tratamento. ela- É o aconselhamento pastoral, Sim. né? Então, Você tem assim, que ter, eu você acho tem que que uma ter essa pregação ciência também pode. psicológica para tentar ajudar as pessoas, né? Porque a Bíblia, assim, ela fala da tricotomia. Ela Isso. fala Corpo, alma e de como espírito. você tratar o espírito, de como tratar a alma e como tratar o corpo. Isso. Então eu posso ministrar sobre o corpo. Sim, Eu pode. posso ministrar sobre a mente. Sim, Mas deixe que seja na Bíblia, sim, com base bíblica. sim.
Né? Então, assim, o que a gente vê hoje é muita gente trazendo pastores famosos, músicos famosos, Já. cantores. E Você vê que nem fala mais adorador, fala cantor. Cantor gospel. Nessa sua tese, nessa sua apontamento, né? Eu já utilizei, né, em cima da palavra do Senhor, que o texto me levava a fazer em conservação da vida, né? E falando que a conservação da vida não é só para o Deus, não. A gente também tem que cuidar da nossa vida. Sim. E como é o cuidado? Aí eu entrei com cuidado e falando sobre a alimentação, falando sobre a maneira de descanso, o tempo que a gente tem que ter, conservar. Então é tudo. Da mesma maneira que a gente precisa separar tempo para buscar o Senhor, para falar com Deus, também precisamos ter um tempo saudável de descanso, também um hábito de ter uma alimentação mais, né, saudável, né? A gente não chega a ter saudável, mas procurar cortar algumas coisas, não ter excessivamente. Normalmente, né, meu amigo Wagner, né, as coisas Saudáveis. que tem o sabor mais saboroso, nem sempre é o mais saudável, né? Verdade. Não, nem sempre não, na maioria das vezes, né? Quem dera se a Nutella tivesse todos os nutrientes que outros alimentos dão, né? Seria muito melhor. Mas assim, falando ainda sobre idolatria, a gente tá indo para um lado extremo, que é de trazer pessoas de fora. Sim. Mas tem gente que idolatra dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Ah, não, eu não vou domingo porque quem vai ministrar é o pastor Everson. O pastor Everson, ele ministra de uma forma muito calma. Eu vou quando é a missionária Letícia porque ela é mais enérgica, ou então eu admiro mais ela. Gente, a gente não vai para poder cultuar Deus? É desse jeito. Deus não usa então um e usa o outro? Mas tem gente que tá aí pelo menos 4 domingos que não aparece. Pastor convidou, cantor fulano, ele tá lá, já tá lá no banco dele guardado. Não, e mais. E quando vai, chega atrasado. Se torna evangelista, vai levar uns 5 com ele. Desse jeito. Não, é aquele cara que falta, né? E não tem um compromisso, às vezes, chegar no horário. Às vezes chega, o culto é 7, ele vai chegar às 8, né? Ou 8h30, já chega ali quase. E aí, né? Mas no dia que tem alguém que tem alguma expressividade na mídia, não vai dormir. Né? Ele vai estar lá antes das 7, garantindo antes um da lugar igreja abrir. bem perto, Sim. né? Louvado seja. Não vai dormir durante o culto, vai ficar acordado. Vai ficar bem acordado. Vocês falando disso, e aí me fez, só o sangue do cordeiro. É só o sangue, hein? Se vazar aí. Vocês falando sobre isso, e aí me fez lembrar de coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? E a gente vai vendo, né? Então, que eu tava dizendo que não é apenas pessoa. Falamos sobre isso. Às vezes você idolatra seu marido ou sua esposa. E tem também as coisas, né? A gente já falou em outros momentos sobre você idolatrar ali as redes sociais, o seu telefone, né? E festa. Porque tem pessoas que no dia que tem, se for festa na igreja, alguma comemoração, vai ter bolo, vai ter alguma coisa, a pessoa chega meia hora antes do combinado. Não há as pessoas, né? Chegam lá meia hora antes. Você marca o negócio para as 7, 6h30, o povo já tá lá na porta. Não, mas não tá na hora. Não, mas já vim para não atrasar. Queria que o povo fosse assim para ir pro culto. Verdade, imagina, né? meia hora antes, o povo tá lá adorando ao Senhor, já orando. Então, idolatria, já né? preparando o ambiente. Agora, mas então tá aí, idolatria, né? Se você faz isso, você acaba tendo um fluxo não na palavra, né? Porque a palavra uma palavra mais branda, ou uma palavra mais enérgica, uma palavra mais alegrada, não importa, é a palavra, eu tenho que estar presente, eu faço parte de uma comunidade, eu tenho que estar presente nessa comunidade, né? Deus vai contar essa presença de você, né? Depois, quando você chegar lá, Deus vai falar assim, opa, é aquele lá. Não, vai chamar o flexback na hora lá, vai passar lá e vai te fazer você passar vergonha. Então não passe vergonha diante de Deus, na hora que chegar lá, esteja, né, com a sua vida ilibada, como diz, né, mas não uma vida ilibada como pede aí para ser, né, pessoas lá do Supremo que não tem não, seja ilibada diante de Deus. Aleluia. Precisamos ter uma vida ilibada diante de Deus, para quando chegar, aleluia, sabemos que chegamos, né, com aquela qualidade de adoração, né, não porque fulano vai, porque Beltrano tá lá, porque não, porque eu sou adorador, porque eu sou chegado a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então, a idolatria, missionária Letícia, aborda vários campos, né? É grande, né? Então, vários tipos de idolatria, como em meio ao que vive agora, idolatria, tem muita idolatria, né? Em meio às aí, que você quer... Vai, tem cristão, Wagner, cristão. Não vou cristão, quero incluir tudo, não é? Então vou reparar em denominação, nem da maneira de ser evangélico, não. Estou falando cristão. Cristão, Wagner, é aquele que segue a Cristo, né? Então, todo aquele que segue a Cristo. Tem Cristo como seu Salvador, tem Cristo como aquele que morreu na cruz, tem Cristo como aquele que se sacrificou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, estou dando o nome agora de cristão. Cristão... Ó! No meio lá, e aí, vai? Cristão, e aí? Eu ia tocar numa outra questão, que é o seguinte. Muitos de nós, que a gente está falando de idolatria dentro da igreja, Sim. né? Mas muitos de nós tivemos uma vida anterior aí distante da palavra de Deus, do evangelho. Muitas pessoas não foram criadas dentro da igreja, muitas pessoas não... Como eu também, não fui criado. Ou até dentro da igreja talvez não tiveram um entendimento anterior, né? E a gente tem que falar também que as pessoas têm que renunciar o que elas viveram. Então, assim, nesse período carnavalesco, que é a festa da carne, né? Claro que não é só o carnaval, porque quem idolatrava no carnaval, idolatrava também em outras épocas, não era Sim, só nesse lógico. período. Mas tem que entender que a gente tem que renunciar a isso. Entender que aquilo era uma idolatria. Ah, mas eu não sabia. Mas é idolatria mesmo sem saber. Isso aí. Ah, mas eu só ia no bloquinho. Mas é idolatria. Não, mesmo sendo bloquinho. eu fui só pra acompanhar o trio elétrico. Isso. Então, assim, Aquelas músicas, né? Axé lá, música lá. então, Nós estávamos conversando na semana passada Só Jesus, a respeito hein? do que você acha da igreja fazer bloco carnavalesco. de carnaval. Hoje nós saímos para poder ir à farmácia e passando já, tudo lotado, né? Cidade já, isso foi cedo. E tinha uma igreja evangelizando de forma diferente. Eles não estavam em bloco, eles não estavam batucando, eles não estavam dançando, eles estavam com placas no trânsito dizendo Jesus te ama e dando água para as pessoas que estavam passando na rua. sim. E eu ainda falei para eles assim, a gente saiu do mercado, eu falei assim, caraca, eu saio de casa, eu sempre levo uma garrafa d'água, porque meus filhos é só entrar no carro que eles querem água. Entra no carro, dá uma sede, aí nós fizemos compra e eu falei pra eles assim, caraca, eu tô cheio de sede, não trouxe água para as crianças, eu tô cheio de sede. Aí então a gente passando, aí tá o pessoal dando água na rua aí, foi parar na gente, deram água pra gente, aí eu falei, ai, glória a Deus, tava precisando do copo d'água, né? Então assim, olha a diferença, quando você quer evangelizar e quando você quer trazer o mundo pra dentro da igreja, porque você precisa fazer um bloco de carnaval, um bloquinho pra poder sair pra evangelizar, você não pode evangelizar de outra forma? Até porque um bloco de carnaval gospel, que agora tudo virou gospel. Tudo virou gospel. Tudo põe, é só botar gospel na frente, parece que é santo, né? E assim, um bloco de carnaval gospel na rua, será que o ímpio vai diferenciar? Não. Ele vai entrar, ele vai dançar, ele vai pular, não sabe o que tá tocando e pronto. Ele vai talvez assediar a mulher que tá ali agora e tá acostumada a fazer nos outros blocos. Não que seja certo, tá? Mas ele vai... Então você vai expor o povo aos intempérios que a festa E aquele que gosta Isso. também de fazer uma batucada, né? então assim... Aproveitar aqui pra... Eu falei assim, pra você evangelizar no carnaval, você tem que estar muito preparado. Sim. Tem que ter um chamado, tem que ter estratégia, tem que ter um direcionamento. Sim. Porque não é você pegar um papel e botar na caixinha do correio. Sim. Não é. Não. Não, Então, não é assim, porque também você sabe que é um tempo carregado, Sim. um tempo negócio, então você tem que estar preparado na oração, Sim. tem que estar bem de jejum ali, tem que estar bem no foco ali, ligado com o Senhor, porque não é fácil. E E como no a gente bloco estava você batucando, conversando, você vai estar ligado? né? E como a gente estava conversando antes Pensou? do programa começar, né? Antigamente era mais descarado as coisas, né? As coisas aconteciam, a gente sabia, aquele que tem mais entendimento da palavra do Senhor sabia que aquilo era errado,
quem fazia mostrava como se fosse algo cultural, e hoje eles mesmos já dizem, né? É o momento de quê? Da descida ali dos santos, dos espíritos, né? Da evocação. Eles mesmos falam já de forma lavada, aberta. Então ninguém vai sem saber, ninguém vai dizer, eu não sabia, mas o que tem a ver eu botar uma fantasia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já passou, né? Hoje é terça-feira, já passou. Mas assistir escola de samba? A palavra do Senhor diz que a janela, os olhos são a janela da alma. Certo. Né? Então, aquilo que eu vejo, eu estou me alimentando do quê? Do que eu vejo. Se eu me alimento, e aí não é só os meus olhos, como os meus ouvidos. A gente já falou sobre música. A gente trouxe aqui o maestro uma vez, né, no nosso segundo programa, logo assim que a gente começou o Sarando Emoções em Cristo, e a gente fala o quê? Que a música, ela tem o poder de influenciar. Sim. Os batuques, eles são consagrados a entidades. E aí você tá ali dentro da sua casa, Atraindo aquilo com a janela aberta, que seria a televisão, seria a janela do mundo, a janela aberta, um portal, a qual você está se alimentando a você, a sua casa, os seus filhos, o seu marido, trazendo pornografia, trazendo ali tudo que há de errado. E aqui ali é um culto. Eu vi uma entrevista esses dias do Milton Cunha. Milton Cunha é um carnavalesco, hoje é comentarista da Rede Globo. E ele fala em alto, assim, de uma forma bem clara, que o desfile da escola de samba sempre foram, tá? Um culto. Sim. Um culto aos orixás, um culto às Entidades. religiões de matriz africana. Então, assim, e ele explica tintim por tintim, cada ritual que tem, a porta-bandeira, o mestre-sala, as baianas, a concentração, a bateria, por que fica no meio. Tem tudo isso. É um ritual. Isso aí. E você está assistindo um ritual que, aos olhos, é bonito, né? Aos olhos você vê como arte. Você vê algo... Que esse é o objetivo, né? E você está trazendo aquilo para dentro de casa. Não vamos ser hipócritas dizer que nós nunca assistimos. Não, Né? Por exemplo, meu esposo, ele não foi nascido no Evangelho, mas eu fui nascida e criada no Evangelho. Mas vou dizer pra você que eu nunca assisti, já assisti. Né? Eu tinha até uma escola de samba que eu torci por ela. Né? Porque é algo cultural, né? Vem ali, e a partir do momento que você vai crescendo espiritualmente, você começa a entender que são coisas que não... tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E aí o Wagner falou, então eu chegar e fazer o quê? Abrir mão, né? Negar aquilo que outrora eu já fiz. Fazer a separação. E falar, Senhor, a partir de agora eu me consagro a Ti e tudo em mim é Teu. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Meu espírito, minha alma, né? Meu corpo. E com isso no corpo eu tenho os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca. Né? Então eu falo aquilo que eu tô cheia. Então se eu tô me alimentando de coisas... né, que não agradam ao Senhor, da minha boca vai sair esse tipo de Wagner, coisa. estamos aí agora. Já dá para chamar o intervalo? Já. Oi? Quanto? Então vamos chamar aí o intervalozinho, tá? Ser rapidamente, rápido e voltamos com outro tema. Então, aguarda esse tema, então sabe que a idolatria não é para nós cristãos. Largamos essas coisas e vamos ver. Não podemos colocar nada acima de Deus, tá bom? Tá? Então aí, até agora o próximo bloco, rapidinho aí o nosso Vamos comercial, já voltamos. Você sabia que você tem que trocar o seu óculos a cada ano? E que nós temos parceria com todas as clínicas aqui de Unamar? Você que já tem o seu exame de vista, vem para o Óticas Novense, temos valores especiais para você. E se você tiver um orçamento documentado, paga pra gente. Vem para o Óticas Novense, parcelamos de até 10 vezes sem juros no cartão. Vem com a gente, vem! Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo.
Seu filho tem dificuldade com a aprendizagem? A escola tem reclamado do seu desempenho? Tem TDAH ou alguma síndrome? Não sabe como gerenciar suas emoções? No consultório de Psicopedagogia e Educação Emocional Letícia das Neves, podemos te ajudar. Primeira sessão totalmente gratuita. Ligue 981 18 4822. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país. Voltamos! Isso aí, voltamos, né? Agora entramos agora na parte da bebedice, né? Outro Eita fruto. glória! Outra obra da carne. Outra Obra da carne, bebedice. Peraí que saiu aqui, peraí. E você? Você não vai dizer pra mim que você tá bebendo, né? Vamos tá lá. Não, né? Ó, bebedice. Na Bíblia, bebedice é o hábito de beber álcool. Ou seja, o alcoolismo. A Bíblia condena o consumo de bebidas alcoólicas e considera a embriaguez um pecado. Né, missionária Letícia? Sim. Então, olha só, vamos nesse versículo aqui, ó. Não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão. Eita né? glória. Mas enchei-vos do Espírito. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, né? Também tem aqui, ó. Estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilando em seus juízos, né? Então, É porque outro aqui, tá lá em quem Isaías antes de- 28, 7. Antes de você ir pro outro, porque quem bebe, né, quem se embriaga, perde o juízo, né? Perde a noção daquilo que isso tá aí. fazendo. Então, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6. Eita glória, é 10, forte, então- não vai É isso aí, né? herdar o reino de Então, ó, Deus. Só que, entrando aqui num negócio todinho rapidamente aqui, ó. Então, a obra da carne bebedice se refere ao uso de bebidas alcoólicas que tiram o entendimento, né? Lá em Oséias 4:11, prejudicando a capacidade de raciocinar. O vinho que Jesus transformou lá em água no milagre do casamento, né? E o vinho que se referia o apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo para beber o vinho, e Jesus chama de fruto da videira, e também o vinho novo, que significa o suco de uva sem a fermentação. Então aquele vinho lá, ele não era fermentado, né? Aleluia. Então não produzia álcool nele, então não tinha poder para embebedar. Então o uso de bebida forte era considerado pela própria escritura, era condenado pela própria escritura, lá em Levítico capítulo 10, do versículo 8 ao 10, né? Então Deuteronômio também 29:6. Então Jesus falou contra a embriaguez, lá em Lucas 21:34, e não aceitou beber vinho quando estava na cruz, lá em Mateus 27:34. Né? Então, não convém, né, beber álcool, porque ele, né, domina. Então, falando que o álcool domina também, missionária Letícia. O primeiro motivo que não convém usar bebida alcoólica é que Deus criou o ser humano para dominar sobre a terra e não para ser dominado, né? A pessoa sob influência do álcool, ela fica fora de si, né? Jesus quer que sejamos totalmente livres. Então a gente vai ver pessoas que acabaram, né? Louvado seja o nome do Senhor, acabaram saindo. Então a palavra de Deus, bebedice, a gente tem que ter cuidado, né? A bebida alcoólica, ela vai tirar o juízo, né? Ela vai te levar para um estado que você vai estar o quê? Dopado, né? Tá? Então você vai ficar sem o juízo, né? Vai te levar a fazer coisa que no outro dia falar, se você tivesse bom, você não fazia. Mas com o efeito do álcool, você passa a ter coragem de fazer. Porque ele vai tirar o quê? Vai tirar os efeitos, né? Daquilo que te norteia, daquilo que vai te nortear, do certo ou errado, né? Então, muito cuidado. Então, você que é cristão, muito cuidado de se levar no meio dessas aí, estando em meio às amizades, e vai falar, não tem nada a ver não, é hoje só, amanhã
né, volta tudo ao normal e não pode voltar, porque às vezes você vai ser levado a, né, nortear os seus pensamentos, vai ser levado a ter os pensamentos, né, aí trocados aí, e você vai cair em pecado. Então tome cuidado, né, com esta palavra, tome cuidado com a bebedice, toma cuidado, né? Então o Senhor já diz, né, não é bom, né? Por quê? Porque vai tornar isso aí. Então o próprio texto, ele vai estar dizendo lá, então, ó, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, né? É uma fonte de devassidão. Então, muito cuidado. Às vezes, você tem aí o receio de não fazer, né? Tem aquele com o Senhor de não praticar certas coisas. E, às vezes, quando você se embriaga, você toma coragem e acaba se precipitando e cometendo erro. E aí, né? quando passa Tomou coragem. Aí quando passa a embriaguez, fala o que eu fiz, né? O que eu fiz? E aí, Meu Deus do céu, foi o álcool. Não, foi você que tomou a atitude de querer fazer. Aí tem aquele louvor que diz assim, livre dos pecados, vós quereis ficar. Né? Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Então, queira ficar livre, né, da bebedice. Algo a comentar sobre a bebedice? Sim, quando em Efésios 5,18 fala sobre devassidão, tinha até uma marca de cerveja chamada Devassa, lembra? Sim. Tempo atrás. Acho que ainda tem, né? Sei lá. A devassidão é um termo que se refere a um estilo de vida sem limites. Olha isso, é sem limites. Especialmente no que diz respeito a prazeres sexuais ou sensuais. Então, assim, a devassidão é algo totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo. Então, se a palavra diz que beber leva à devassidão, e isso provoca algo que é contra o que Cristo quer, além de você desobedecer na questão de beber, ainda provoca algo que é contra o que Cristo ensina. Então, não tem porquê. Sabe assim? Porque tem gente que fala assim, não, mas a palavra de Deus fala que não se embriagueis. Não se embriagueis, mas eu posso beber. Mas você tem limite? E que limite é esse? O seu limite é igual ao do irmão? Eu conheço um caso de um pastor que no altar falou que é possível beber. Sim, na minha casa eu bebo um vinho, tem nada demais, meu amigo. E no fundo da igreja estava lá um recém-convertido, né? Ex-alcoólatra. Ex-alcoólatra não, porque não existe ex-alcoólatra. O cara é alcoólatra, mas estava muito tempo limpo por causa da igreja, por causa de Deus. E ele ouviu aquilo e falou, cara, faz sentido. E ele voltou a beber socialmente. Até que voltou ao alcoolismo novamente. Voltou ao alcoolismo. Eu digo que o Senhor, a gente às vezes tem dificuldade de aceitar os mandamentos do Senhor. O Senhor nos deu 10 mandamentos, né? Mas tudo para quê? Para nossa própria salvação. Não bebeis, porque se você beber vai dar nisso. Não roubar, porque se você roubar, o que acontece? Você vai preso. Não matar, para você não ser preso, não fazer mal ao seu irmão. Não adulterará. Então, tudo que o Senhor ele traz para a gente, que alguns tomam como um jugo, né? É para nossa própria salvação, para que a gente não venha cair em condenação. E o Wagner, a Letícia, né? Importante falar que também os vícios vai começando pelo pequeno, que é esse vício da bebida alcoólica, que não tem uma certa proibição, mas quem está aí quem está abaixo de 18 acaba conseguindo e vai. Então tem muitas aí crianças, vamos dizer assim, né, que é 12, 13, 14 anos, já estão aí, né, bebendo, e às vezes bebe. Ontem a gente presenciou eu o Ricardo voltando no lugar que a gente foi almoçar e tava voltando, tava passando 2 meninos, né? Não deve ter abaixo de 16, 17 anos no máximo, com 1 litro de garrafa de cachaça mesmo, de aguardente ali, né? E com outras garrafas, com outras coisas, para fazerem uma mistura, né? Para botar ali no negócio, para sair, né? Com aquela bebida, e é uma bebida forte, né? Então, o intuito mesmo daquela bebida forte é se embriagar, é se alcoolizar mesmo, né? Então, e aí depois arruma briga,
né? Aí depois a mãe tá lá, recebe a notícia que o filho, né, tá lá baixado no hospital. Por quê? Porque foi gerado daquela embriaguez que aconteceu aquilo, né? Então, o famoso embriagado, ele fica brabo, né? Fica corajoso. Ele fica corajoso, né? Ele quer enfrentar tudo, né? Peito aberto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito cuidado, né? Então, pai, mãe, tem que ficar, não pode, né? Não, meu filho, você não sabe o que ele tá fazendo. O pior de tudo que muitos dos jovens que bebem já muito cedo, a maioria, não é nem escondido dos pais. Os próprios pais, às vezes, Sim. ofereceu, né? Porque aí o pai bebe e aí deixa beber um pouquinho do seu copo, né? Eu tenho um primo. Eu sou fruto disso, né? Então, eu vim no mundo, eu já bebi, eu sou fruto disso. Eu sei que a missionária de si está dizendo, então, aqui tem, né, Wagner, aqui como é que fala? É um testemunho vivo, né? De que quanto eu sei, e eu desperdicei, então eu já me embriaguei, já quase morri por causa de bebida. Então, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A missionária pode continuando, depois vai quer comentar. Eu tenho um primo que a gente tem até uma foto, né? Que antigamente a gente tirava essa foto e se revelava, né? Dele pequenininho, meu primo devia ter 1 ano e pouco, 2 anos, com umas latas, né? Porque era lata, né? As latas assim de cerveja que o pai bebia e aquele restinho que ficava assim, deixava ele, bebezinho, brincar. Graças a Deus, meu primo depois cresceu, meu primo nunca se envolveu com isso, porque, né, nossa família sempre foi cristã, e aí minha tia depois brigou com ele, né, que não podia deixar fazer aquilo, mas se minha tia não fosse da igreja, de repente meu primo aí tava, né, alcoólatra, com abstinência, porque pequeno, numa festa de fim de ano, meu tio deu para ele beber os restinhos da lata. Então, assim, são coisas que às vezes os pais acham, é que nem cigarro. Vai lá, acende para mim o cigarro. Como que se acende cigarro, gente? Se você colocar lá na boca do fogo lá, o cigarro não acende. Né? Por exemplo, precisa tragar para o cigarro poder acender. E aí você manda uma criança fazer isso. E aí daqui a pouco essa criança está fumando. E aí você quer chamar a atenção da criança que está fumando, mas quem foi que ensinou a criança a fumar? Né? Então são essas questões. Fala aí, Wagner, seu apontamento assim, aí. A gente tem que ter também em mente das referências que nós temos, né? Vocês falaram dos pais, mas hoje muitas pessoas pegam como referência quem se apresenta na internet, porque Sim, são os ídolos. Antigamente era televisão, hoje é a internet. Na televisão ainda tinha um certo controle. Na minha época, lá atrás, fazia propaganda de cigarro. Hoje não tem mais. Mas você via as pessoas beberem cerveja nos comerciais e parecia algo muito prazeroso. Aliás, ainda é até hoje. Mas você vê os jovens hoje, músicas, cantores, por exemplo, cantores sertanejos. Cara, as músicas falam de quê? De bebida. Traição e bebida. E bebida. Traição, bebida, traição, bebida, traição, bebida, bebida, traição. Traição, bebida, bebida, traição. Se você traiu, você bebe. Se você foi traído, você bebe. Você bebe se não traiu, você bebe se traiu, bebe. Então, assim, é uma facilidade muito grande. E não é só sertanejo não, tá? Eu tô falando sertanejo, mas tem funk, tem pagode, enfim. É um início, como você falou, legal, entre aspas. Tanto legal como de maneiro, como legal de lei, né? Porque é proibida a venda para menores de 18. Gente, pelo amor de Deus. Isso não acontece. Poucos os lugares que realmente não vendem. Então, assim, uma criança de 12 anos hoje tem acesso. E se não tiver um de 18, vai lá, compra e ele vai estar no meio, bebendo. Então vai dar no mesmo. É muito perigoso porque a gente já vê alguns artistas fazendo apologia a outros tipos de drogas, não só a bebida alcoólica. Não, coisas mais pesadas. Por exemplo, a maconha. Tá descarado. Muitos artistas dizendo que é legal. Antigamente, eles tinham uma vergonha de dizer que usou. Que usava, Não é que usava, é que usou. Não era no presente, era no passado. Hoje não. Eles falam que usam e dane-se. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, até quem está dentro da igreja ver que tipo de pessoas o seu filho, o seu sobrinho,
né? O seu neto Tá acompanhando. tá acompanhando. E aí a gente volta lá pro primeiro bloco, a gente estava falando sobre a idolatria, né? São os ídolos. Quem é o ídolo do seu filho? Né? Quem é o ídolo da juventude? Né? Quem são os ídolos que estão aí? Né? Uma situação muito, muito complicada, né? E vai trazendo essas influências malignas. Então tem que tomar cuidado, né? Então tome cuidado, né? Não faça o que aconteceu com o meu próprio, né? Bebia desde moleque novo, 12 anos de idade, já eu tomava uma batidazinha aí de morango, que era mais fraquinho. Então, muito cuidado, né? Não foi nada bom, né? Eu, como já tenho testemunho, eu quase morri por causa de bebida, né? Eu quase morri. Então, quase com coma alcoólico. Então, isso é preocupante. Não, quantos aí vocês vão ver que vão baixar em um hospital, né? E que eu já trabalhei em emergência, e né, trabalhei nessa época, ô Wagner, na emergência. Quantos jovens, tá, Wagner? Quantos jovens, não só jovens, e não colocando sexo nisso não. Masculino ou feminino, muitos baixando que o médico tinha que aplicar glicose para poder não deixar, e quando já chegaram apagado mesmo, e quase a óbito, alguns quase que chegam, se demorar mais um pouquinho, vão a óbito, porque às vezes podem vomitar, aspirar o próprio vômito, né? É marcante isso, mas porque às vezes ele pode estar caído no chão, de cabeça para cima, e pode dar vômito ali, e ele pode não conseguir botar para fora, e ele aspirar isso vai trazer uma gravidade muito grande que pode levar à morte, né? A aspiração de vômito pode levar à morte, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, quando a gente fala sobre embriaguez, a gente fala dos dias de hoje, nessa juventude que o freio está muito retardado, né? O freio está muito retardado, está muito solto, né? Tá aí então tem que tomar cuidado, e pai chorando, porque, né? Ou pai absolutamente nervosos. Agora, depois que acontece, não pode, né? Tem que saber lidar com todas as coisas, né? Então tem que saber apontar os erros, os defeitos e dizer, né? Então, vida alcoólica, irmão, não é bom, tá? Não é bom de jeito nenhum. Melhor que não faça, tá? Melhor que não faça, né? Paulo vai dizer lá em Timóteo que se não seja dado ao vinho, né? Não seja dado ao vinho. Aí alguns interpretam, não, mas pode ir um pouquinho, né? Não deixe se embriagar, não deixe. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com isso aí. Nós vamos ver erros lá com Ló, com as filhas de Ló embriagando o seu pai, né? E acabaram tendo relação com seu pai. Por quê? Porque embriagaram, ele ficou sem sentido. Embriagou ele para que ele não tivesse o sentido e nem reação àquilo que estava acontecendo, né? Nós vamos ver o próprio Noé, né? Passou vergonha ali, né? Fez vergonha aos seus filhos, né? Acabou embriagando-se, né? E ali, né? Acabou toda aquela consequência que aconteceu. O outro foi trazer, o outro veio destampar, o negócio todo. Mas a consequência também é que ele acabou deixando se levar pelo vinho ali e se embriagou, né? E acabou se despindo em meia embriaguez. Não permita, né, que 4 dias mude todo o rumo da sua vida. Porque às vezes uma festa tão passageira, algo tão rápido, e 4 dias que eu digo fazendo um total, né, de dias, mas às vezes é aquele momento, aquele dia, aquela hora, aqueles 5 minutos que você fez o que não devia, mudar todo o rumo da sua vida, da sua e da sua família, porque às vezes você se vai e a família fica aí com a dor eterna. E outra, de repente você pode, né, ter o azar, né, porque eu acho que morreu, acabou a carne, né? Depois você vai pagar lá. Verdade. Se não tiver tempo nem de se arrepender, aí tá só começando o seu problema lá na frente, né? Mas vamos falar de aqui. Pior ainda, se você não morre e fica entrevado, você pode até se arrepender, se consertar com o Senhor, mas o fruto ali do seu pecado, as consequências dela, vai ficar. A marca da consequência. Vai ficar. Então, assim, é isso.
que você quer para sua vida? Se é, fica à vontade, né? São escolhas ao livre-arbítrio. Mas se não é isso, há tempo. Espero que você tenha tempo, né? De poder não cometer. E nem só, né, irmão. Às vezes, né, você também não vai lá. Agora fala assim, mas eu não me embebedo, eu só gosto de ir para me colar, para me negócio. Mas o risco é muito grande, meu amigo Wagner, né? O risco é muito grande de você estar no meio onde pode. O risco de dissensões, né, de tumulto, discórdia, entre outros, é muito grande. De alguém puxar aí uma arma, sair atirando e você tá lá sem nada e foi. Entendeu? O efeito pode vir na sua vida, né? Pode acontecer em vários... mas a pessoa... Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode. Mas se eu posso evitar certos lugares, né? A probabilidade disso acontecer é muito menor, né? No dia a dia. Então tem que tomar cuidado, né? Meu irmão, andar na presença de Deus, Deus, ele acrescenta. Fala assim, mas não. Nós diminuímos muito tempo da nossa vida na Terra, tá? Então muito cuidado, né? Deus, ele prolonga, né, Wagner? Deus, ele prolonga. Né? Se a gente ter o cuidado de estar, né, vigilante com o Senhor, ele com certeza vai prolongar, né? É só a gente estar atento a quem? A voz do Espírito Santo. Aleluia. Né? Porque muitas vezes o Espírito Santo fala, você não entra aí. E você botou um algodão no ouvido para não querer escutar, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Eu levo uma vez... Já ouvi uma mensagem, né? E já vi outras pessoas contando de um certo... eu não parei para averiguar se foi realmente o caso verídico, né? Mas quem contava assim, falava sobre um acidente que houve, acho que foi no Sul. Se eu não me engano, acho que foi no Sul. De a mãe, né? O jovem pegou o carro do pai sem saber e saiu e foi catar os amigos e passou na casa dessa jovem, né? Essa história todo mundo conhece. Ela, né, falou aquela história do ovo, né? Então ele sai ali e a mãe falou pra filha, vai com Deus. Vai com Jesus. O outro que tá lá, não tem lugar mais no carro não, só se for no porta-mala, né? Então, aquele jovem, o intacto, e o jovem o pai tinha chegado com as compras, tinha ficado toda a compra no porta-mala e tinha ovo no porta-mala, e quando os bombeiros foram abrir aquele porta-mala, os ovos estavam intactos, né? Então, onde Jesus está, né, nada vai ser acontecer. Esse era o tema abordado nesse enredo desse conto aí. Eu vi uma postagem essa semana, justamente falando sobre essa história do ovo. Era a imagem de um carro com o local do motorista e a foto pegava mais assim o banco do carona. E no banco do carona tinha uma cartela de ovo. E ele dizia assim, aqui não, aqui Deus vem na frente. Tipo assim, lá não, Jesus, vem aqui do meu lado. Né? E uma cartela de ovo no banco do carona e o motorista dirigindo. Aí ele botou isso aqui. Você conhece essa história? Mas aqui não, aqui Deus vem na frente. Né? Deus está no controle. E é isso que a gente tem que fazer, né? Colocar o Senhor no controle da nossa vida, porque nós não sabemos de nada, mas o Senhor, ele vê o nosso amanhã, né? E, gente, vocês que estão aí, que vão ver várias coisas levantando contra o Cristo, tentando manchar a imagem de Cristo, ou brincando com a imagem de Cristo, entenda uma coisa, tá? A justiça é de Deus. Tá? Você não tem que ficar aí, às vezes, debatendo ou coisa, não. A nossa maior arma, ela ainda continua sendo os joelhos dobrados no chão. Aleluia. Né? A maior arma de você se livrar de todas essas coisas é estando o joelho dobrado no chão. Então, quer curtir? Faz um movimento e vai evangelizar. Monta lá no meio da rua, de frente a uma casa que passa um grande número de pessoas que você vai ver e vai... Você que tem uma banda, bota essa banda lá para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para falar do amor de Deus, para levar o louvor de adoração. Seja o diferencial. É isso que nós temos que ser. Aprenda, nós temos que ser diferencial. Nós temos que fazer a diferença, tá? Então, pega a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, usa o talento que Deus te deu e transforme em dom. Que dom é quem dá é Deus.
Então, com esse talento e derramado pelo dom do Espírito Santo na tua vida, filho, aleluia, a diferença onde você vai fazer, ela vai ser diferença. Não importa se o fruto não vai nascer naquele dia, mas eu creio que o fruto vai nascer. Por quê? Porque você está jogando a semente. Aleluia. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos encerrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor possa lhe abençoar, conceder a graça dele sobre a tua vida. E vamos encerrar, como sempre, com oração. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos na tua casa, Senhor. Ó Pai querido, ó Pai, diante da tua presença, meu Deus, falando do teu amor, falando, Senhor, ó Pai querido, ó Pai amado, da tua palavra, Senhor, abordando, Senhor, esses dois tópicos importantes, Senhor, num tempo que nós vivemos e num tempo que nós vivemos mesmo, Senhor, em todo o ano, em todas as coisas, Pai, principalmente, Senhor, no abordado, Senhor, nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma, Pai querido, cada um, Senhor, impacta os corações, transforma a vida, Senhor. Aleluia, fala Jesus. Com eles, ó Deus. Pai querido, Senhor, faça aquilo, Senhor, que às vezes não conseguimos, mas só o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos corações, Pai. Continua, Senhor, fazendo a tua obra genuína, maravilhosa, verdadeira, salvífica sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Alguma coisa, missionária Letícia? Não. Então, vamos nos despedindo agora debaixo da paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai e a doce consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Você sabia que você tem que trocar o seu óculos a cada ano? E que nós temos parceria com todas as clínicas aqui de Unamar? Você que já tem o seu exame de vista, vem para o Ótica Novense, temos valores especiais para você. E se você tiver um orçamento documentado, paga pra gente. Vem para o Ótica Novense, parcelamos de até 10 vezes sem juros do cartão. Vem com a gente, vem! Essas coisas acontecem quando mais precisamos de nosso equipamento. Por sorte, existe uma empresa qualificada para resolver tais problemas. Afinal de contas, não podemos deixar um bem em qualquer lugar. Não é verdade? Além disso, a Infoged conta com técnicos experientes e prontos para resolver o seu problema. Por isso, somos autorizada Epson. Problemas na impressão? Fale conosco agora mesmo. Seu filho tem dificuldade com a aprendizagem? A escola tem reclamado do seu desempenho? Tem TDAH ou alguma síndrome? Não sabe como gerenciar suas emoções? No consultório de Psicopedagogia e Educação Emocional Letícia das Neves, podemos te ajudar. Primeira sessão totalmente gratuita. Ligue 981 18 4822. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna, moderna e exclusiva. Anuncie promoções, serviços, produtos e deixe seus clientes em um ambiente com boas músicas, informações, entretenimento e muito mais. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Seja diferente. Venha para a W Rádio Indoor, o melhor sistema de rádio ambiente do Brasil na sua loja em qualquer lugar do país.